Olá, minhas amadas e meus amados. Hoje é dia 7 de setembro, no meio da semana, para a gente dar aquela descansada e aproveitar para ler a palavra do Senhor. Hoje eu queria falar sobre uma pessoa muito importante na Bíblia, né? Todas as pessoas que passaram pela Bíblia, elas são importantes para a gente, né? Todos que estão lá teve alguma participação na história. Então eu queria falar sobre Sansão. Eu vou falar sobre Sansão hoje. Ontem a gente estava entre amigos e surgiu uma pergunta: por que às vezes pessoas sofrem tanto na vida que Deus escolheu alguns para sofrer e outros para não sofrer? Aquela questão de algumas coisas que acontecem com algumas pessoas e a gente se pergunta, né? Poxa, será que Deus não foi um pouco injusto de umas pessoas morrerem de uma forma tão trágica, outras terem uma vida tão brilhante? Esse questionamento que a gente teve ontem, eu fui ler a Bíblia, né? E eu me deparei com a história de Sansão, né? E eu queria compartilhar com vocês aqui o meu entendimento. A história de Sansão está no livro de Juízes, Juízes capítulo 13, né? Começa com a história dele. Era filho de um homem chamado Manoá. O nome da mãe de Sansão não aparece na Bíblia. Aparece somente o nome do pai, né? Então a mãe de Sansão, ela era estéril, né? Aí um certo dia, ela recebeu a visita de um anjo, né? Eu vou ler aqui o versículo 3 do capítulo 13 de Juízes. O anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril e não tem filhos, mas engravidará e dá luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, que significa consagrado a Deus desde o nascimento, e iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, até o nascimento de Sansão, né? Israel, o povo de Israel tinha cometido vários erros que desagradaram a Deus, né? Foram totalmente desobedientes aos mandamentos do Senhor. Então, por isso, eles ficaram cativos, né? Pelo povo dos filisteus durante 40 anos. Aí Deus, um certo anjo, foi e anunciou à mãe de Sansão que ela teria um filho, que o filho dela iria iniciar a libertação de Israel, dos filisteus. Como é que começa o problema, né? Na verdade foi uma bênção, né? O anúncio da gravidez dela, que ela era estéril, né? Já por aí já diz, ela não poderia gerar, então o anjo visitou ela e disse que ela geraria o libertador de Israel. E deu algumas orientações, né? Cuidado para ela não beber vinho nem outra bebida fermentada e não comer nada impuro. Isso ela e o filho também, né? Quando nascer. E também que ele não iria cortar o cabelo. Aí a mãe de Sansão, ela foi até o marido dela, Manoá, e anunciou, disse que recebeu a visita de um homem. Até o momento ela não sabia que esse homem era um anjo, né? Chegou ao marido dela, contou o que ele tinha feito, que tinha falado. Aí nesse momento, quando escutou a história dela, o Manoá orou a Deus, né? Aí aqui no versículo 8 diz: então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que me enviaste volte a nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, né? E enviou novamente o anjo lá. Versículo 12 já diz. Manoá perguntou, né, ao anjo: quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos criar esse menino? Que já é uma grande lição, né, pra gente. A gente sabe que nós não sabemos de tudo, né? Por aqui já mostra que a gente tem que pedir orientação a Deus, né? Como é que a gente vai criar nossos filhos. A gente não sabe como muitas vezes fica perdido na criação. E aqui já deixa um relato importante, né?
Um conselho importante para mães e pais, né? Pedir orientação a Deus como deve criar o seu filho. Aí o anjo aqui se desenrola no decorrer do versículo do capítulo 3, né? Diz que ela tem que obedecer, orientações que o anjo deu, né? Então a mulher deu à luz ao menino e pôs o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Aí no capítulo 14, já começa a saber como é que essa história vai desenrolar, né? Que qual foi a orientação? Ele é consagrado ao Senhor, ele não vai poder comer nada impuro, ele não vai poder beber nada alcoólico, nenhuma bebida fermentada, e não pode cortar o cabelo, né? Até aí a gente sabe. E até aí a gente sabe também que o povo de Israel, que é o povo de Sansão, estava cativo na mão dos filisteus e ele seria o libertador, né? O plano de Deus para a vida de Sansão era para ele ser o libertador de Israel, ele iria iniciar essa libertação. Mas o que acontece? No capítulo 14 aqui fala: Sansão desceu a Tima e viu ali uma mulher do povo filisteu. Ele estava na terra já que não era pertencente a ele, né? Ele já saiu da terra dele. Aí ele viu uma mulher que era do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tima, consigam essa mulher para ser minha esposa, né? Aí seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir até os filisteus incircuncisos para conseguir esposa? O pai foi contra, o pai e a mãe foram contra, né? Quer dizer, aí ele já desobedeceu aos pais, né? E já também desobedeceu o mandamento que não era para se misturar com pessoas que seriam inimigos, né? Aí no decorrer do capítulo 14, né? Ele bateu o pé e quis casar com essa mulher. Os pais foram lá, anunciaram que ele queria. E no caminho da cidade, né? Um leão forte veio rugindo na direção dele. Aí o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Ele era tão forte que ele conseguiu matar um leão sem nada nas mãos. Mas a força de Sansão aqui fala, ó, o Senhor apossou-se dele. Não era dele, a força era do Senhor. Até o momento que ele estava obedecendo, Deus estava com ele. Aí depois disso ele casou realmente com essa mulher que não era da linhagem dele, não era da mesma terra, ele já se casou, desobedeceu os pais, ele já descumpriu um princípio. Aí aqui também fala que ele comeu um mel que estava no cadáver do leão e ainda deu aos seus pais. Quer dizer, ele já descumpriu o outro princípio, o outro mandamento do anjo, né? Comer algo impuro. Fez uma festa, a festa durou 7 dias. Quer dizer, bebida alcoólica, totalmente já saiu da orientação de Deus, né? Aí aqui conta, aqui no desenrolar da história do versículo 4, o sogro dá a mulher dele para outro amigo, aí ele começa a se irar, né? Aí começa totalmente a se desviar do caminho que Deus tinha feito para ele. Aí o que acontece? Aí é que entra aquela pergunta que um amigo fez. Por que algumas pessoas sofrem tanto, né? Será que Deus já tem predestinado? E assim, na palavra de Deus lá em Jeremias fala, né? Que Deus ele tem um caminho para a gente, são caminhos de paz e não de guerra. O que a gente faz durante a nossa vida é que determina como é que vai ser o nosso destino, né? Sansão, ele desobedeceu, ele era um homem que nasceu para libertar o povo, porém no meio do caminho ele desobedeceu, ele se envolveu com prostitutas, ele bebeu o que não era para beber, ele comeu comida impura, né? Desviou totalmente do mandamento e depois ele se apaixonou por outra mulher chamada Dalila. Os filisteus, sabendo disso, né? Chegaram até Dalila, ofereceram a ela riquezas, dinheiro, prata, se ela descobrisse qual era a origem da força de Sansão.
Aí aqui no capítulo 16 começa a desenrolar, né? Dalila, você me ama, mas você não me conta seu segredo. Aí pronto, aí Sansão começa uma brincadeirinha com Dalila. Ah, se alguém me amarrar 7 tiras no cabelo, ainda úmida, ficarei fraco e perco a força. Aí Dalila vai e faz e vê que não acontece. Aí no outro dia Dalila diz, você me enganou. Aí ele começa a falar umas mentirinhas, brincando, né? Flertando com o perigo. Depois de muito tempo, ele resolve falar abertamente a ela, a força está no cabelo, eu sou nazireu consagrado ao Senhor desde o nascimento, e se cortarem o cabelo, eu perco a força. Aí Dalila foi lá e contou o segredo dele. Quer dizer, ele contou segredos a quem não deveria, né? Ela foi lá e contou aos filisteus. Aí, num certo momento, ela coloca ele para dormir no colo dela e alguns filisteus estavam escondidos na tenda, foram lá e cortaram o cabelo dele. E aí começou a ruína de Sansão. Sansão, ele perdeu a força. A primeira coisa que os filisteus fizeram foi furar os olhos dele. Ele ficou cego. E ali o Espírito do Senhor se retirou dele. Aí a gente volta lá. Mas Sansão não era um libertador de Israel? Sim, ele era para ser um libertador de Israel. Porém, as escolhas dele determinaram que o destino fosse completamente mudado. Não, assim, corrijo, não o destino, porque depois que ele foi preso, ele virou chacota, né? Entre os filisteus, colocaram ele para girar um moinho 24 horas girando. E cego, ficavam escarnecendo com a vida dele, empurrando, fazendo ele de fantoche, de palhaço. E é isso que acontece com a gente, né? Quando a gente desobedece a Deus. Não é Deus que está fazendo aquilo, não. A lei foi consequência dos seus erros, consequência das suas escolhas. No final, Sansão ora, faz uma oração muito sincera, pede perdão a Deus e pede a Deus pela última vez que Deus possa dar força a ele. E ali tinha uma festa, estava reunido todos os príncipes, os filisteus, as mulheres, toda a cidade, e fazendo chacota com ele. Então ele pede alguém para que aproxime ele das colunas, e ali ele faz uma oração e ele derruba aquelas colunas. Quando ele derruba as colunas do palácio, ali ele matou, mas ele morreu também, porque ele morreu junto, né? Só que ele matou mais filisteus do que em toda a vida dele. Ele matou mais homens do que em toda a vida dele, naquele momento. Naquele momento iniciou realmente, o plano de Deus ele foi executado. Porém, Sansão também morreu. Então, assim, Sansão, o plano de Deus não deixou de ser cumprido, porém, Sansão não viveu da forma que deveria ter vivido. Ele governou Israel só durante 20 anos e ele morreu junto com aquele povo. Então, a opinião, né? A opinião, assim, se a gente ler a palavra, vai pegar vários exemplos, só de Sansão, mas de várias pessoas que Deus tem um plano, um propósito na nossa vida e são planos bons. Deus não quer que nenhum dos seus filhos sofram. Deus não quer que a gente sofra com doenças, Deus não quer que a gente sofra com dificuldade financeira, Deus não quer que os filhos dele não passem fome. Deus quer realmente, eu acredito que Deus tem uma história muito bonita para nós, né? Para a gente viver nessa terra bem. A gente sabe que o nosso tesouro não está aqui, mas todas as pessoas que foram fiéis a Deus, que a gente vê os exemplos na palavra, né? Foram pessoas muito prósperas, né? Não eram pessoas perfeitas, porque não existe ninguém perfeito. A gente já nasce condenado ao pecado, né? Mas quando a gente se desvia totalmente daquilo que Deus tem planejado, aí sim a gente pode até cumprir com o plano de Deus, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Porém, a gente morre no caminho, né? Como aconteceu com Sansão. Ele poderia ter vivido muito mais, ele poderia ter tido tipo a história de Davi, né? Ser um rei próspero, né? Apesar do erro, né? Quando ele matou o marido daquela mulher que ele tomou como esposa, ele errou, mas ele soube pedir perdão, ele soube se arrepender a tempo.
né? Ele soube refazer a tempo de que a vida dele não se tornasse uma tragédia também. Então é isso, eu acredito que Deus tem um plano para a nossa vida, que são planos de paz, que são planos de prosperidade, de saúde, de vida longa. Porém, no meio do caminho, algumas escolhas, elas mudam a rota, né? Mudam a nossa rota. Então, assim, eu quero que não só a vocês, a mim também, né? Constantemente eu tenho me feito essa reflexão, né? Será que isso aqui é correto? Será que isso tem necessidade de eu fazer? Será que isso não vai me afastar mais ainda do plano do que Deus quer para mim? Será que isso não vai me afastar do meu propósito, né? Então, quando a gente passa a ter essa consciência, a gente evita muita coisa, né? Evita falar muita coisa, porque às vezes a gente tá até numa discussão com alguém, quer falar algo para não sair por baixo, né? Mas a gente acaba machucando aquela pessoa e a gente acaba perdendo a razão. E palavras também elas não voltam vazias, né? Você solta, ou elas constroem ou edificam, ou elas destroem também. Por mais que você peça perdão, né? Mas fica ali marcado. Então, eu tenho me policiado muito ultimamente, tanto em palavras como em minhas ações, né? Se realmente aquilo faz parte daquele propósito, daquilo que eu quero, né? Daquilo que eu quero para minha vida e daquilo que eu acredito que Deus queira para minha vida também. Então, é isso que eu acredito, que Deus tem sim um plano e um propósito bom, ótimo, maravilhoso para nossas vidas. Agora, no meio do caminho, a gente precisa saber o que é distração, se afastar de Deus e que vai nos afastar do nosso propósito de cumprir ele da melhor maneira possível, né? Que você agora possa orar, assim como eu também oro de manhã antes de sair de casa, né? Oh Deus, se alguma coisa vir na minha frente que não for para me agregar em alguma coisa, que o Senhor me toque, que tire, que eu consiga resistir, né? Resistir tentações, resistir a esse mundão que tá aí oferecendo muitas coisas boas e geralmente vem coisas muito boas, né? Que é difícil de você dizer não, difícil de você resistir, né? Mas a gente precisa estar forte e realmente buscar, né? Buscar em Deus aquilo que é bom pra gente, tá? Então a minha palavra de hoje é essa, né? Você tem as suas escolhas, mas que você saiba fazê-las, né? Da melhor maneira possível. E eu agradeço por você ter me escutado até aqui e eu espero que essa palavra toque em você. E se tocou, você comente alguma coisa, né? Fale pra mim, que é muito bom a gente saber o feedback. Muito obrigada, tá? Beijos.